Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje apresenta Jesus e seus discípulos na barca. A barca representa a missão. Eles estão no mesmo barco. Como diz a expressão popular, quando alguém está numa mesma situação. Eles estão no mesmo barco e com um único pão e o coração endurecido. O único pão que está com eles é o principal, é o pão da vida, Jesus. Mas eles não percebem. Não haviam aprendido a grande lição dada por Jesus quando lhes ensinou a partilhar 5 pães com 5.000 pessoas. Quando lhes ensinou a partilhar o pouco que se tem. Quando lhe ensinou a ser sensível às necessidades do outro. Talvez uma das coisas que mais aborrece Deus seja nossa insensibilidade em aprender os seus ensinamentos. Eles estão aí para que tenhamos vida, mas nossa insensatez e dureza de coração nos impedem de ver, de pôr em prática aquilo que de fato favorece a nossa vida. Por essa razão, Jesus questiona os seus discípulos e reaviva a memória deles para que sejam menos insensíveis. É preciso estar atento aos sinais dados por Deus e agir conforme eles indicam. É preciso sentir a presença de Jesus na barca de nossa vida. Uma das tentações que muitos de nós temos é a ganância, o acúmulo de coisas que gera o egoísmo, a falta de solidariedade e, consequentemente, o sofrimento de muita gente. Se há fome no mundo, é sinal de que não há partilha, pois quando uns acumulam, falta para outros. Conhecemos o texto da multiplicação dos pães, o grande ensinamento de Jesus sobre a partilha e a solidariedade. Porém, continuamos um povo de cabeça dura. Temos dificuldade em entender os ensinamentos de Deus e os sinais dos tempos. Quando isso acontece, nascem as atitudes de julgamentos, de preconceitos, egoísmo e individualismo. Surgem as práticas perversas contra nossos semelhantes e tantos outros procedimentos maus. Que o Evangelho de hoje nós possamos tirar uma lição
para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Compartilhe esse evangelho, faça essa mensagem chegar aos seus amigos. A palavra de Deus precisa ser luz em nossa vida.